estátua lá em Daniel? A estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Todo estudante de escatologia, ele precisa ter uma aula só sobre Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9. E nós teremos essa aula no Rema. Mas eu gostaria de adiantar para vocês que o povo de Deus, os judeus, estavam no cativeiro babilônico. Por causa da desobediência, Deus tinha passado algumas regras para o homem, para os judeus, do ano sabático. Eles deveriam plantar 6 anos e no 7º ano eles só iam colher, eles não deveriam plantar. O povo de Israel desobedeceu a Deus durante muito tempo, cerca de 490 anos. E por causa disso, o Senhor havia prometido que se eles desobedecessem, eles seriam arrancados da terra para que a terra descansasse e eles seriam levados cativos para outras nações. Certo. Eles foram levados para a Babilônia e Nabucodonosor, não foram todos que foram levados, mas muitos sábios, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os conhecidos Sadraque, Mesaque e Abednego. Estando lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E ele sonhou com uma imensa estátua de imenso esplendor. Sua cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando ele estava tendo esse sonho, uma pedra foi cortada da alta montanha e feriu a base da estátua e esmiuçou todos aqueles metais. E essa pedra virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho dele? O sonho. Certo. E ele baixou um decreto. Quem não soubesse o que ele sonhou e o significado, não era só a interpretação, era o sábio deveria dizer o que ele sonhou. Então ele não revelou o que ele sonhou? Não revelou. Inclusive os sábios da Babilônia diziam assim, conta-nos o sonho e te daremos a interpretação. Ele disse, não, conte o que eu sonhei e a interpretação. Eita, eu pensava que era só interpretar. Não, você pode ler Daniel capítulo 2. Tinha que descrever o certinho. sonho também. E aí? Ele baixou um decreto que quem não conseguisse trazer o entendimento do sonho, dissesse o sonho e a interpretação, deveria ser morto. Vixe. Dentre esses estava quem? Daniel, que era um sábio, conhecido naquele contexto ali como um dos sábios da Babilônia. Quando o decreto saiu, aí foi avisado a Daniel. E Daniel disse assim, por que é tão severo o decreto do rei? E aí conseguiram colocar Daniel perante o rei Nabucodonosor. E Daniel fala assim, o Daniel era profeta. Daniel era profeta. O pedido do rei não há homem, não há sábio, não há encantador que possa trazer a interpretação ou o significado ou até o próprio sonho. Mas, e esse mas é maravilhoso, há um Deus nos céus que revela o profundo e escondido, que revela os mistérios. E ele há de fazer conhecido ao rei o que há de acontecer futuramente. Então, o sonho é profético. O sonho entra na escatologia porque envolve o aspecto futuro. Entendeu agora porque que a gente precisa estudar? E o Espírito Santo dá a Daniel o sonho e a interpretação. E eu fico pensando, Nabucodonosor observando Daniel, e Daniel começa dizendo assim, tu, ó rei, és rei de todos os homens, que o Senhor conferiu autoridade. Tu estavas descansando, dormindo, e de repente os teus pensamentos te perturbaram. E as tuas visões, e as visões também te perturbaram. E você viu uma grande estátua de imenso esplendor. E Daniel começou a descrever exatamente o sonho que Nabucodonosor teve. E depois que ele descreveu isso, aí a palavra do Senhor diz que ele fala assim, este é o sonho, te darei a interpretação. E daí ele começa a trazer a interpretação que o Espírito Santo deu por meio de Daniel é que cada parte da estátua representa um império. Cada parte da estátua representaria um império mundial que teve domínio sobre toda a terra. Número 1, começando por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, ele representava a Babilônia. Então, a cabeça... Os pés. Não, a cabeça. A cabeça? Começa de cima para baixo. A cabeça de fino ouro. Aí o Daniel fala assim, tu és, Nabucodonosor, tu és a cabeça de fino ouro. Então, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Certo. Olha que coisa legal. Tem algumas explicações a mais sobre isso, mas só para quem está nos acompanhando, entenda bem. O peito e os braços representavam a união dos medos e os persas, que depois do Império Babilônico, quem assume a autoridade imperial, o governo, foram a união dos medos e os persas. Então, peito e braços, os dois braços, medo, persas. Certo. Ventre e quadril de bronze representavam o Império Grego, que foi o terceiro império após, na cronologia dos impérios. Você tem Babilônia, você tem os medos e os persas, depois você tem o Império Grego, Alexandre o Grande.
Alexandre o Grande. E daí justamente. você vem o Império Grego. Depois disso tem um quarto império que é representado pelas pernas de ferro, que tudo indica que tenha sido o Império Romano. Por quê? Porque foi o que mais tempo durou, representando assim as duas pernas. O Império Romano foi dividido no Império do Ocidente e o Império do Oriente. E representou o Império Romano e trouxe muito ferro, muito tormento. O povo de Deus, por exemplo, Cristo, ele nasceu dentro do contexto do Império Romano. Tem que entender que ali no contexto da crucificação era Roma e os judeus. Os judeus entregaram o Cristo para ser crucificado na mão dos romanos. Depois as partes da estátua, dos pés, que era de ferro e de barro, vai ser, veja, ferro, assim como as pernas eram de ferro, vai ser o governo do anticristo futuramente. E por que o barro? O barro está associado o texto vai falar, eles vão se unir por meio de alianças. Vai ser o governo do anticristo, ele associado a nações. Porque, preste atenção, nos pés, quantos dedos tem? 10. Sim. O anticristo virá de uma união de 10 nações, 10 reinos, 10 povos. Por isso que ele se une com nações. E por que de um lado ele é fraco e de outro lado ele é forte? De um lado ele é fraco por causa da sua aliança com as nações. De outro lado ele é forte porque ele é a continuação do Quarto Império. Ou seja, nós estamos vivendo agora um intervalo. Pode ver, não tem o Império Romano mais. O Império Romano, não. Isso que eu ia perguntar, porque e aí esse tempo do Império Romano até o governo do Anticristo. Sim. Nós estamos vivendo um intervalo. Por quê? Porque agora Deus está tratando com a sua igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui na Terra, o anticristo não assume o poder. Sendo assim, não pode existir anticristo agora, não pode existir marca da besta, não pode existir nada disso. Agora não. Porque a igreja está aqui e a igreja detém a manifestação do anticristo pelo poder do Espírito Santo. E a pedra? A pedra cortada sem auxílio de mãos, curiosamente, ela vem na última parte da estátua, ou seja, na parte dos pés. No final da tribulação, a tribulação vai durar 7 anos. No final da tribulação, Jesus falou em Mateus 23, verso 37 ao 39, que Jerusalém ia clamar por ele. Baruch Rabak Bishen Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Os céus vão se rasgar e Jesus, juntamente com a sua igreja, sentado em cavalos brancos, nós iremos voltar. E Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá as nações. O anticristo e o falso profeta serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. E Cristo vem implantar o seu reino. Aquela pedra é Cristo voltando para implantar o seu reino, que se estenderá por todos os povos e não terá fim. Veja a profecia de Daniel. A pedra virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Vai ser o governo de Cristo sobre todos os povos aqui na terra. Vai ser o reino milenar. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E depois do reino milenar acontece o quê? E aí? Vai acontecer o quê? Juízo final. E depois a criação de um novo universo. Deus vai criar novos céus, nova terra. E a nova Jerusalém vai descer dos céus e vai pousar nessa nova terra. E nós habitaremos com o Senhor lá pelos séculos dos séculos. Vai ser maravilhoso. Então, e Jesus então vai governar aqui na terra. Vai e por governar. quanto tempo? Por 1000 anos. Começando por 1000 anos. Na verdade, eu digo que o reino de Cristo, ele tem 3 aspectos. Isso aqui é importante porque quem está nos acompanhando talvez fique um pouco confuso, porque na entrevista passada com o professor Alex Alves, foi até meu professor também no Remo, um homem de Deus, você perguntou algo a ele a respeito do reino de Deus. Foi. E ele falou de um dos aspectos do reino de Deus, que é o reino que está dentro de nós, o reino espiritual. Porém, o reino de Deus ele não é só espiritual. Ele é espiritual, mas ele também é um reino futuro, material, milenar. E também ele é um reino eterno. Aí no meu livro eu explico isso, os 3 aspectos do reino de Deus. O que é reino? A palavra reino quer dizer domínio. É a palavra grega basileia, domínio, autoridade. Quando nós nascemos de novo, nós estamos debaixo do domínio de Cristo, sim ou não? Sim. Sim, com Diz certeza. a Bíblia que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu faço parte do contexto do reino espiritual. Porém, eu não vejo Cristo sentado no trono de Davi lá em Jerusalém reinando sobre todos os povos. Pelo contrário, eu vejo muita oposição ao cristianismo. Eu vejo muita oposição à fé. Então Cristo não está reinando ainda sobre todos os povos, fisicamente. Mas haverá um momento em que ele vai destruir os impérios gentílicos e ele vai implantar o seu reino aqui na terra. Vai ser um reino de justiça. Apocalipse 20 fala que vai ser um reino de 1000 anos. E nós estaremos aonde? Onde? Com ele, em corpos glorificados, reinando sobre os povos. Quais povos?
o período tribulacional, ainda pessoas vão receber o Senhor. Pessoas ainda serão salvas e vão entrar para o reino, e é sobre eles que nós iremos reinar. Nossa.